Olá! Hoje vamos explorar um universo fascinante e, para muita gente, um tanto enigmático, né? O mundo da profecia e as diferentes visões sobre o fim dos tempos dentro da tradição cristã. Ok, vamos tentar desmistificar um pouco isso. A gente está com um material aqui chamado Escatologia V, que olha bem para essas interpretações teológicas, sabe? Sobre o milênio, a tribulação. E a nossa ideia aqui é investigar o que esse texto específico diz sobre a palavra profecia, de onde ela vem, o que significa nesse contexto e, claro, navegar um pouco nessas correntes mais conhecidas sobre milênio e arrebatamento. Só para dar um gostinho, o material cita Isaías 46, né, que fala que anuncia o fim desde o princípio. Isso já dá a ideia de um Deus que conhece o futuro, que é, bom, central para essa conversa toda. Exatamente. E é fundamental perceber como o material que a gente analisou ressalta que essas interpretações do futuro, elas não são só exercícios intelectuais, né? Uhum. Elas realmente moldam como diferentes grupos cristãos leem a Bíblia e veem o papel da igreja nos eventos que estariam por vir. O texto tenta bastante separar a visão cristã de profecia de outras ideias tipo pagãs ou, enfim. Ótimo ponto para começar. Então, o que seria essa tal de profecia, afinal? O material leva a gente para a raiz grega, né? Profeteia. E é curioso porque na origem pagã o significado era mais tipo predição, oráculo, adivinhação. Era assim que o pessoal antigamente via quem anunciava presságios, mensagens supostamente divinas. Uhum. Mas aí que tá o pulo do gato, parece. O cristianismo, quando pega esse termo, ele meio que vira a chave. O texto destaca dois sentidos mais cristãos: dom da profecia e explicação dos livros sagrados pela inspiração do Espírito Santo. Percebe a diferença? Segundo essa análise, no contexto cristão, a profecia não seria tanto uma habilidade humana de prever o futuro, mas um dom divino. E a função principal seria mais explicar, sabe, trazer luz para as escrituras, do que adivinhar. O fascina justamente essa transformação de sentido. O material é bem claro ao separar o que ele considera a profecia do Novo Testamento, que seria o anúncio do Evangelho, da redenção, de uma ideia que ele critica bastante. Ele descreve essa outra ideia como um Deus alcoviteiro, que ficaria bisbilhotando e expondo as vidas dos pecadores. Essa função de acusar, o texto diz, seria de Satanás, não de Deus. Então a distinção chave que ele propõe é essa: profecia como anúncio da salvação versus profecia como, sei lá, futurologia ou exposição da vida alheia. Essa distinção é forte mesmo. E falando em interpretações que geram, assim, debates quentes, vamos entrar nas posições sobre o milênio, aquele período famoso de 1000 anos lá do Apocalipse. O nosso material faz uma ressalva que eu achei importante. Ele diz que essas posições são interpretações livres. Talvez não o centro da teologia bíblica essencial, mas visões que estão aí, né? E causam muita discussão. Com certeza, existem e dividem opiniões. De acordo com o texto, dá para a gente ver três linhas principais. Primeiro, os pré-milenistas. Eles acreditam num milênio literal, um reinado de Cristo de 1000 anos aqui na Terra mesmo. E o ponto-chave para eles é: o arrebatamento da igreja acontece antes desse milênio começar. Depois, os pós-milenistas. Eles também creem num milênio literal na Terra, mas veem isso como resultado da pregação do Evangelho, da influência cristã crescendo no mundo. Para eles, Cristo voltaria depois que esse período de paz já estivesse meio que estabelecido pela igreja. Uma visão mais otimista quanto ao progresso histórico, talvez. Parece que sim. E por último, os amilenistas. Esses já negam a ideia de um milênio literal, terreno, depois da volta de Cristo. Para eles, as promessas se cumprem espiritualmente. Alguns acham que é o reinado de Cristo sobre a igreja agora, na Terra, outros que é o reinado com os santos lá no céu. O material que a gente viu comenta que essa visão meio que espiritualiza o milênio, né? Talvez para o autor reduzindo a coisa especulação. E se a gente conecta isso num quadro maior, percebe que essas visões têm implicações bem profundas sobre como se pensa o reino de Deus? Ele é algo mais para o futuro, terreno,
que vem de forma súbita, tipo pré-milenismo, ou é algo construído aos poucos na história, pela ação da Igreja e Cristo volta no fim, pós-milenismo, ou ainda é uma realidade mais espiritual, presente agora ou nos céus, amilenismo. No fundo, a divisão parece muito sobre otimismo versus pessimismo sobre a história antes do fim, e se o reino é mais terreno ou celestial, presente ou futuro. Boa síntese. Mas a coisa não para aí, né? Mesmo dentro dos pré-milenistas, que creem no arrebatamento antes do milênio, ainda tem um debate sobre quando exatamente acontece esse arrebatamento em relação à chamada Grande Tribulação, aquele período de sofrimento intenso que a Bíblia descreve. Ah, sim. A ordem dos eventos aí é crucial para eles. Exato. O material detalha mais 3 subdivisões aqui. Os pré-tribulacionistas defendem que o arrebatamento da igreja acontece antes de começar a Grande Tribulação. A ideia é que a igreja seria poupada desse tempo de juízo. Essa é a visão mais comum dentro do pré-milenismo. Depois, os pós-tribulacionistas concordam que o arrebatamento é antes do milênio, mas acham que só acontece depois que a Grande Tribulação acabar. Ou seja, a igreja passaria por todo esse período difícil aqui na Terra. Enfrentaria a tribulação junto com o mundo. Isso. E, por fim, os mid-tribulacionistas. O nome já entrega, né? Acham que o arrebatamento é no meio da tribulação, que normalmente entendem como 7 anos. Então a igreja passaria a primeira metade, mas sairia antes da segunda, que seria pior. Essa visão também é pré-milenista. Implicação mais direta e talvez a que mais mexe com as pessoas é clara. A igreja vai passar por esse sofrimento extremo ou não. Isso levanta perguntas importantes, né? Qual seria o propósito dessa tribulação, afinal? Um juízo só para o mundo e a igreja resgatada antes? Pré-tribulacionismo. Ou seria também um tempo de purificação, de teste para os próprios cristãos? Pós-tribulacionismo. As respostas mudam muito a expectativa, né? A visão mid tenta um meio termo. Passa por uma parte, mas escapa do pior. Realmente, são muitas camadas, né? Dá para entender por que esse assunto gera tanto debate, tanta, às vezes até ansiedade. Mas o material que a gente está olhando não só mapeia essas ideias, ele traz também um alerta sério, usando o profeta Jeremias lá no capítulo 23. Ok, vamos dar uma olhada nisso. As palavras que atribuem a Deus ali são fortes. Tem ouvido que dizem esses profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Profetizam do engano do seu próprio coração. Pesado, né? Essa passagem de Jeremias funciona como um contraponto muito importante na discussão do material. A análise que ele faz desse texto destaca uns alertas que, nossa, continuam super atuais. Primeiro, ele constata que existem sim pessoas que dizem falar em nome de Deus, mas na verdade falam mentiras. Segundo, o perigo de pegar experiências pessoais, tipo sonhos, e achar que são automaticamente revelação divina para todo mundo. Terceiro, e esse é forte, a origem dessas falsas profecias não viriam de Deus, mas do engano do seu próprio coração. Ou seja, são coisas da cabeça da pessoa, desejos, ilusões. E a consequência disso, segundo a análise, o texto argumenta que esses jeitos fraudulentos acabam desviando as pessoas do que importa, a palavra de Deus. O pessoal se apega nas supostas previsões, na curiosidade do futuro, nos sonhos, e corre o risco de esquecer o meu nome, como diz Jeremias. A profecia deixa de ser focada em Deus para ser focada no homem, nas suas ansiedades, na sua curiosidade. O perigo é a distração, o desvio da verdade essencial. Exatamente. A conclusão que o material tira de Jeremias é bem direta, um chamado à razão, né? Sonhos são sonhos, podem até ser contados, mas não dá para colocar no mesmo nível da palavra de Deus, do Evangelho. E termina com aquela metáfora poderosa de Jeremias que o texto cita, que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Uma imagem forte, né? Que separa o que tem substância, o que alimenta o trigo da palavra, do que é vazio, leve, sem valor, a palha das falsas profecias, dos sonhos, das invenções humanas. Uma distinção fundamental. Então, o que a gente leva de mais importante dessa nossa conversa, olhando para esse material? Recapitulando rápido.
Vimos que a perspectiva apresentada aqui define a profecia cristã não como adivinhação, mas como dom divino ligado ao Evangelho, à explicação das Escrituras. Exploramos a variedade de ideias sobre o milênio, pré, pós, e também sobre o arrebatamento e a tribulação, pré, pós, mid. E, por fim, esse alerta de Jeremias, que o texto reforça sobre a importância de discernir, né, diante de supostas revelações que podem ser só engano do coração. E essa recapitulação leva a gente para uma reflexão final, que conversa direto com esse alerta do material. Se a ênfase da profecia verdadeira, como o texto argumenta, é no anúncio do evangelho, e se existe esse perigo real de confundir experiências pessoais, sonhos, achismos com a voz de Deus, como que a gente pode hoje, na prática, cultivar esse discernimento? Como aplicar o princípio de Jeremias de separar o trigo da palha no meio de tanta voz, tanta mensagem, supostas profecias que circulam por aí, ainda mais em tempos de incerteza? Fica a questão para a gente pensar. Como identificar e valorizar a substância do evangelho, o trigo, e ao mesmo tempo saber reconhecer e deixar de lado o que pode ser só palha, ruído, projeção humana, ansiedade disfarçada de revelação. É um desafio constante esse discernimento.